Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segredo que eu e os meus alunos lá do método Rosas do Deserto de AZ utilizamos para ter sucesso no cultivo de rosas do deserto. Sim, existe um segredo, uma filosofia que eu emprego lá no curso que os alunos começam a adotar no cultivo das suas plantas e a partir daí eles começam a ter mais sucesso nesse cultivo. Você quer saber que filosofia é essa, que segredo é esse? Eu vou te contar nesse vídeo, então fique ligado até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vá chegando, fique à vontade, aproveita, se inscreve no canal e marca o sininho para o YouTube assim te notificar sempre quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui no canal, você pode se tornar membro aqui do Clube de Canais, clicando no botão de Seja Membro aqui embaixo. Gente, esses dias eu estava conversando com um produtor de rosas do deserto amigo meu, e a gente estava comentando como quando lá atrás eu comecei a produzir conteúdos sobre rosas do deserto aqui para a internet, e que naquela época era meio que mato nesse ramo, né? Não tinha pouco conteúdo, poucas informações, muitos mitos, muitas informações desencontradas, muita coisa errada sendo replicada por aí. E como hoje existe muita gente produzindo conteúdo, tem muitas receitas, né? Muitas promessas de você ter aí uma explosão de flores nas suas plantas e você acaba aí se embananando, né? Empregando várias coisas para controlar pragas e para fazer suas plantas se desenvolverem bem, né? Então você acaba anotando muitas receitas, testando muita coisa e eu vou falar para você aqui nesse vídeo o segredo que eu aprendi ao longo da minha trajetória com as rosas do deserto e que eu geralmente passo para os meus alunos, que é o segredo para a gente ter sucesso no cultivo de rosas do deserto. O conceito que eu estou falando, gente, é o conceito da simplicidade. Sim, esse cultivo de rosas do deserto, gente, ele não deve ser complexo. E você começa a ter problemas quando você começa a complicar demais o cultivo dessas plantas, tá? Então a melhor maneira de você ter sucesso, de você ter plantas saudáveis, se desenvolvendo bem, é seguir o caminho da simplicidade. Todos os processos que você for fazer na sua planta, reflita sobre o caminho mais simples. Então tem muita receita por aí na internet para você controlar pragas, para você fazer sua planta florir, por exemplo. Então mistura isso com aquilo, mistura adubo tal com adubo tal, calendário, anotar calendário de lua, não sei o que, e muita gente acaba enxergando o cultivo de rosa do deserto como algo muito complicado, muito complexo. Esquece tudo isso. O caminho é simples. Então a cada etapa que você for fazer aí com a sua planta, siga o caminho mais simples. Que etapas são essas? Qualquer etapa. Por exemplo, você recebeu uma planta pelo correio, por transportador, né? Comprou aí na internet, muita gente compra. E aí você acaba encontrando aí na internet muitas receitas, né, para você deixar de molho a planta 24 horas em água com água sanitária, deixar de molho em fungicida, enfim, várias receitas para reidratar a planta, né? E qual seria o caminho mais simples nesse caminho? Simplesmente você pegar a planta que chegou por transportadora e replantá-la no seu vaso com um substrato novinho. Simples assim, gente. Esse é o caminho que não vai lhe dar problema, é o caminho mais simples e é o caminho que vai servir. A sua planta vai se recuperar e você não precisa estar preparando receitas, deixando a planta de molho, essa coisa toda. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente vai germinar sementes, né? Então a gente vai germinar sementes, existe muita gente por aí que fala que tem que deixar as sementes de molho 4 horas, 5 horas, tem gente que fala até deixar de molho a semente 24 horas. Tem que colocar a semente para germinar em um substrato X, Y, ou germinar à meia sombra, depois colocar no sol, né? Até mesmo fazer a estufinha. Olha, não precisa, tá? Mais uma vez, o caminho da simplicidade. Qual o caminho mais simples? Pegar um vasinho ou a sementeira com substrato,
pode ser um substrato para cultivo de hortaliças, por exemplo, colocar a sementinha deitada lá, né, e manter aquele substrato sempre molhado. Simples assim, fazer isso ao sol pleno. A planta ela vai nascer mais forte, mais resistente e gordinha. Se você colocar na meia sombra, se ficar colocando de molho não sei quantas horas em água, pode ser que você venha até a ter problemas, né, em algumas sementes por conta disso. E se você empregar simplesmente esse conceito que eu estou falando da simplicidade de plantar direto no substrato e regar sempre ali, as suas plantas vão se desenvolver da melhor maneira possível. Mais um exemplo, né, quando a gente vai enraizar galhos, por exemplo, né? Então tem gente que enraiza na água da bromélia e amarra os galhos com papel plástico filme e deixa lá, ou coloca dentro de um copo com água, fica trocando a água. Olha, nada disso é o caminho mais simples. O caminho mais simples para enraizar galhos, que é, pega um vasinho com areia pura, areia grossa, simples, né? E coloca o galinho lá dentro da areia e mantém essa areia úmida, tá? E aí ele vai enraizar lá dentro da areia. Simples assim, não precisa de receitas mirabolantes. A gente fala até em usar enraizador, qual enraizador usar tiamina, usar não sei o que. Não precisa. Caminho da simplicidade. Começa a empregar a simplicidade que você vai ver como o cultivo das suas plantas vai mudar da água para o vinho. Se você está gostando desse vídeo, aproveita, deixa o like, curta o vídeo que você ajuda demais aqui o canal. Um outro aspecto do cultivo de rosa deserto que as pessoas utilizam muitas receitas mirabolantes é o controle de pragas. Gente, eu sei que existem receitas caseiras para a gente tentar ali controlar algumas pragas, tá? Mas se você tem muitas plantas assim, como esse cenário que está aqui atrás de mim, talvez a receita caseira, aquela mistura de vários componentes ali, quantidade tal de um componente, quantidade tal de um outro componente, talvez aquele ali não seja a melhor saída. Por quê? Por exemplo, existem algumas pessoas que ensinam a receita com vinagre para você combater o ácaro aí nas suas rosas do deserto, tá? Com certeza o vinagre mata qualquer coisa que entrar em contato ali, qualquer bichinho que entrar em contato. O problema é que o vinagre ele não foi feito para você utilizar nas plantas. Não é um produto que foi fabricado especificamente para você utilizar nas suas plantas. Então, quando você fica usando repetidas vezes o vinagre aí nas suas rosas do deserto, esse vinagre fica escorrendo para o substrato e vai alterar as propriedades do substrato, vai deixar aquele substrato com um pH inadequado para a sua rosa do deserto, e você pode até estar ali matando ali as pragas, mas você vai ver que a sua planta vai começar a ter um desenvolvimento aquém do que é o desejado, porque o substrato não é mais o ideal para ela e muitas vezes você não se dá conta disso. Você segue regando, segue adubando, a planta não floresce, a planta não se desenvolve como poderia, porque o substrato está totalmente ali inadequado, está desequilibrado por causa desses produtos químicos que você fica jogando na planta e fica escorrendo para o substrato. Então nem sempre é o melhor caminho. Qual é o caminho mais simples? Procurar um acaricida, um produto que seja fabricado especificamente para combater ácaro. Se for algum inseto como pulgão cochonilha, procurar um inseticida, produto especificamente fabricado para combater esses insetos aí nas plantas. Existem hoje uma infinidade de produtos assim na internet para você comprar, para você testar e ver se funciona, porque às vezes um produto que não funciona aqui nas minhas plantas pode ser que funcione aí nas suas. Então procura sempre pesquisar por um produto que combata aquela praga e que seja um produto indicado para uso nas plantas, tá? Então é o caminho mais simples e lembre-se que praga geralmente você controla a população, você não extermina de vez. Então não fica desesperado se você ali passa um período do ano sem ácaros nas suas plantas e tem um outro período que você começa a enxergar ácaros andando por suas rosas do deserto. Os ácaros sempre vão voltar, assim como outras pragas também podem voltar. O interessante é você saber usar um produto adequado e seguir controlando a quantidade de indivíduos que estão ali circulando dentro das suas plantas. Um outro problema, que talvez seja o erro que eu observo que seja mais comum no cultivo de rosa do deserto, é com relação à adubação. Tem gente que tem um verdadeiro arsenal de adubos em casa, tá? Então vários adubos diferentes, aí
a pessoa uma semana joga um adubo, outra semana joga outro tipo de adubo e às vezes mistura os dois ao mesmo tempo e joga. A recomendação do fabricante é 1 colher, a pessoa joga 2, 3 colheres e aí que vem um problema. O exagero na adubação também é um problema grande para você fazer a sua planta se desenvolver e florescer, tá? Então se você está adubando aí a sua planta e suas plantas não estão se desenvolvendo bem, não estão florescendo, pode ser que você esteja pegando pesado aí nessa adubação e você exagerar demais é muito mais prejudicial para a rosa deserto do que você não adubar. Se você não adubar, talvez as suas plantas se desenvolvam melhor do que essa adubação que você esteja fazendo aí. Então talvez seja interessante você fazer o teste, né? Se você acha que está adubando, né, frequentemente a rosa deserta e elas não estão se desenvolvendo, não estão florescendo, experimenta parar de adubar, suspende essa adubação, porque a adubação em excesso faz o mesmo efeito que o produto químico que eu falei anteriormente. Ela fica se acumulando no substrato, fica salinizando aquele substrato e o substrato fica desequilibrado, a planta ela não consegue mais absorver os nutrientes que ela precisa, tá? Então a simplicidade ela vale para adubação também. Escolha apenas um tipo de adubo, de preferência um que seja mais rico em fósforo, tá? E aí você se acostuma a usar aquele adubo ali nas suas plantas e aduba assim com um espaço de tempo maior, uma vez a cada 2 meses, né? É mais do que o suficiente, porque o próprio substrato da sua rosa deserta ele tem nutrientes, tem micro-organismos ali que ficam decompondo um pouco da matéria orgânica que tem no substrato e disponibilizando nutrientes para suas plantas. É muito comum você ter aquela pessoa que aduba, está sempre jogando adubo nas suas plantas e as plantas não florescem, aí tem uma vizinha que tem lá um monte de rosa deserto no quintal, no jardim, a vizinha não usa nenhum tipo de adubo, usa só produtos lá caseiros, alguma coisa assim, e as rosas deserto delas estão sempre floridas e a sua, que joga adubo de todo jeito, não floresce jamais. Porque a senhora lá, a sua vizinha, ela está empregando essa filosofia da simplicidade. Então ela se preocupa em regar, em manter as plantas no sol que ela precisa, né, e renovar um pouco o substrato ali de vez em quando. Tá? O substrato por si só já oferece bastante nutrientes para suas rosas deserto e elas não precisam de muito, não precisam de muita matéria orgânica, nada disso. As rosas deserto são plantas que vivem em ambientes mais inorgânicos, tá? Então a adubação em excesso prejudica muito elas. Aduba menos aí e experimenta ver como é que suas plantas reagem. E é isso, esses aqui são alguns dos conceitos que a gente aplica lá no meu curso, no método Rosa Deserto de A a Z, para você ter sucesso no cultivo de rosa deserta. A gente sempre emprega a simplicidade em todos os procedimentos, em todas as técnicas que a gente vai usar nas nossas plantas. Então, eu fiz uma síntese aqui para você. Eu quero que você reflita sobre a forma como você cultiva suas plantas, se você está insatisfeito como as suas rosas deserto estão se desenvolvendo aí, se elas não estão florescendo, não estão crescendo. Então, de repente, para refletir, assista esse vídeo aqui algumas vezes e tenta empregar esse conceito da simplicidade, que você vai ver que o cultivo pode mudar da água para o vinho, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha que você complica muito o cultivo das suas plantas ou você acha que você cultiva de uma forma simples? Vou gostar de saber da sua história. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser se tornar meu aluno lá no método Rosa Deserto de A a Z, você pode acessar www.metodorosasdodeserto.com.br e se tornar meu aluno ou minha aluna. Vai ser muito prazer te receber lá dentro. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.